Olá, pessoal do canal, sejam todos, todas e todos bem-vindos. Hoje nós vamos abordar mais um tema de história. Então, para quem ainda não me conhece, não interagiu com o canal, eu me chamo Robson, eu sou professor de História. Hoje nós vamos falar sobre um movimento que surgiu pós a Reforma Protestante, que foi uma resposta às reformas religiosas, né? A resposta dada foi pela Igreja Católica, um movimento intitulado de Contra-Reforma Católica. Nós vamos pensar um pouco sobre o que foi, quais os objetivos e quais as medidas tomadas nesse movimento. Então, a Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica, né, ao aparecimento de novas religiões. A Igreja Romana viu o seu poder territorial e sua influência política diminuírem de forma brusca. A Contra-Reforma tinha como objetivo principal a reafirmação do dogma, do culto tradicional e vamos colocar, conversão de fiéis, mesmo que de forma forçada. Quais foram as medidas tomadas? Então, as reformas internas, instituídas no Concílio de Trento, em 1545, as medidas repressivas, né, no chamado Index, aquele conjunto de livros proibidos, e a Inquisição, e as medidas de evangelização, né, dadas pela Companhia de Jesus. O que foi o Concílio de Trento? Então, o Concílio de Trento iniciou a reforma geral interna da Igreja Católica. Um dos objetivos do concílio era a definição dos dogmas católicos e a reforma interna da Igreja. A ideologia católica pressupunha a afirmação do livre-arbítrio, a prática dos 7 sacramentos, a adoração da Virgem e dos santos, ao contrário daquilo que os protestantes abordavam, e o culto com um cerimonial apropriado, então as missas, as procissões, etc. O principal objetivo era, então, despertar a religião tradicional e reafirmar o dogma na sociedade clerical. O Concílio de Trento, então, ele foi formado por padres, teólogos, com exclusão dos protestantes. Vamos pensar quem são os protestantes até então, luteranos, calvinistas, anglicanos. O Tribunal da Inquisição, então, parte do pressuposto que a instituição espanhola, que antecede a Contra-Reforma, o seu método consistia em julgar os suspeitos que eram denunciados através de testemunhas anônimas e usavam torturas para tentar arrancar uma confissão do réu. O Estado usava este meio para livrar-se dos seus inimigos políticos ou das pessoas que contestavam as suas decisões. Este instrumento foi o mais negativo e aterrador da Contra-Reforma. A Inquisição era um tribunal eclesiástico, destinado a defender a fé católica. Vigiava, perseguia e condenava aqueles que fossem suspeitos de praticar outras religiões. Aqui tem alguns exemplos de medidas tomadas pela Inquisição. Vamos pensar a tortura d'água. Esse tipo de tortura foi amplamente utilizado no período da Inquisição para arrancar confissões de supostos infiéis da Igreja Católica. Na imagem a gente consegue observar esse método. Temos a tortura em si. A Igreja Católica exercia também uma severa vigilância sobre o comportamento moral dos fiéis e censurava toda a produção cultural e todas as inovações científicas. A Igreja receava que as ideias inovadoras conduzissem os crentes à dúvida religiosa e à contestação da autoridade do Papa. A morte na fogueira, mal o réu confessava aquilo que fez, então era entregue ao Estado ou sentenciado à morte na fogueira. Uma prática muito, muito comum durante a Idade Média. Entre mortos e feridos,
Nós temos uma estimativa das vítimas, né, da Inquisição moderna. Na Inquisição Espanhola, nós temos aproximadamente 341.021 condenados, mais de 31 mil queimados e mais de 17 mil queimados em efígie. Na Inquisição Portuguesa, nós temos mais de 29 mil condenados, mais de 1.000 pessoas queimadas, né, e mais de 600 pessoas queimadas em efígie. O índex dos livros proibidos, né? Então, o que é o índex? É um conjunto, um rol, né, de livros que os católicos não poderiam ler. Ele foi publicado pelo Papa IV. A heresia era vista como fruto da leitura. Essas medidas limitaram, durante vários anos, a liberdade de pensamento e comunicação, ao mesmo tempo em que representaram um bloqueio cultural. Nesse conjunto de livros proibidos, o índex, todos os católicos que fossem denunciados por terem esses livros eram torturados e condenados pela Inquisição. Aqui a gente consegue observar, né, a capa do Index Librorum Prohibitorum, né, que é o conjunto de livros proibidos. A Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa criada pela Igreja Católica. Inácio de Loyola foi o fundador dessa ordem religiosa em 1534. As principais tarefas dos padres jesuítas eram confessar, ensinar e pregar. Deviam lealdade ao Papa e à Companhia, além de fazer votos de pobreza, obediência e castidade. Tinham como objetivo recuperar antigos católicos perdidos para o protestantismo ou para o paganismo. A Companhia de Jesus foi fundada em 5 de agosto de 1534 e foi a responsável pela catequização dos povos do Novo Mundo, né? Vamos pensar aqui América, para, dessa maneira, aumentar a quantidade de fiéis católicos. Na imagem, a gente consegue perceber Inácio de Loyola e o símbolo da Companhia de Jesus. Quais foram os efeitos da Contra-Reforma? Os fatores negativos tornaram-se tão graves que se sobrepuseram aos positivos. A Igreja tornou-se símbolo de terror e medo entre a população, todo o aparato espiritual tinha se perdido. Agora vamos pensar num conjunto de atividades, vamos tentar revisar aquilo que nós obtivemos de conhecimento até então. As respostas, elas estarão nos comentários aqui desse vídeo. A questão número 1, pensem comigo, complete as lacunas. Oficializada pelo Papa Paulo III, A teve um papel destacado no Concílio de Trento, responsável pela reforma da Igreja Católica. Como arma os jesuítas viriam para a América, onde atuariam do gentil. Qual é a resposta correta? A, Inquisição, Companhia de Jesus ou Reforma. B, Contra-Reforma, Companhia de Jesus ou Catequese. C, Catequese, Contra-Reforma ou Reforma. D, Companhia de Jesus, Contra-Reforma e Catequese. Ou a letra E, Reforma, Inquisição ou Catequese. Qualquer coisa para o vídeo, pensa mais um pouco e atribui a resposta. Questão 2. Como instrumentos da Contra-Reforma, por parte da Igreja Católica, destacam-se, exceto, quais que não foram? A prática da simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos. B, o Index Prohibitorum Librorum. C, a Companhia de Jesus. D, os tribunais do Santo Ofício. Ou E, o Concílio de Trento. Questão 3. A Contra-Reforma foi um movimento organizado pela Igreja Católica para combater as heresias protestantes que ganharam muita força e adeptos nos séculos XVI e XVII. Um dos instrumentos utilizados pelos reformistas foi a atuação das ordens religiosas. Com base nesse enunciado,
Assinale a única alternativa correta. É a A. Destaca-se a ordem franciscana criada por Francisco de Assis, exatamente com o intuito de combater hereges protestantes. A B. Destaca-se a ordem beneditina, famosa pela cultura e saber científico, que recebeu o chamado para rebater as heresias protestantes de forma científica. Letra C. Destaca-se a ordem agostiniana, que desde a Idade Média controlava a Inquisição e recebeu a ordem de perseguir hereges, principalmente os judeus. A letra D. Destacavam-se as ordens terceiras, formadas por pessoas comuns que receberam do Papa a incumbência de preservar a fé católica. Ou a letra E. Destaca-se a Companhia de Jesus, ou a Ordem dos Jesuítas, que tentou catequizar outras terras e expandir a crença no catolicismo. A questão 4. Considerem os itens adiante. Primeira alternativa: combate sistêmico aos protestantes. Segunda: recuperação de áreas sob influência do protestantismo através da educação com a criação de colégios. Terceira: difusão do catolicismo entre povos não cristãos por meio da catequese. Quarta: a contenção do protestantismo através dos tribunais da Inquisição. Elas se identificam com o quê? A. As ordenações eclesiásticas de Calvino. A. B. O ato de supremacia de Henrique VIII. A. C. A reforma luterana. Ou a D. A contra-reforma. Questão 5. A partir do início da Idade Moderna, o protestantismo se expandiu por toda a Europa. Vários países, como a Inglaterra e a Suíça, se desligaram da Igreja Católica, que perdeu boa parte de seus bens. Numa tentativa de conter a expansão do protestantismo, alguns papas tentaram promover uma reformulação moral, política e econômica na Igreja Católica. É nesse contexto que são realizados o Concílio de Trento, a fundação da Companhia de Jesus e o Tribunal da Santa Inquisição. Esse texto, se refere ao processo conhecido como A. Reforma Luterana, B. Reforma Protestante, C. A Reforma Calvinista, D. A Reforma Absolutista, ou a letra E. A Contra-Reforma. Deixo para vocês a tabela de imagens. E é isso, pessoal. Então, até uma próxima videoaula. Um abraço. Até mais.